dar uma boa noite aos internautas que acompanham as redes sociais do professor Antônio José Medeiros. Ele tem, atualmente, toda semana, feito lives, está agora numa condição de pré-candidato a prefeito de União pelo Partido dos Trabalhadores. E para ontem a gente tinha uma live prevista, mas problemas técnicos não conseguimos fazê-la. Estamos aqui hoje. Vamos discutir temas relacionados ao desenvolvimento econômico de município. E o professor fez as lives anteriores sozinho, com o convidado dele daquela noite, e essa semana pediu para mim, Oscar de Barros, fazer essa mediação entre ele e o convidado, que é o economista Sérgio Miranda. Então, queria dar aqui o meu boa noite ao professor Antônio José Medeiros, ao Sérgio, e começar, professor, perguntando pelos problemas econômicos de União. Eu queria que o senhor desse uma destacada aí e falasse aí da necessidade de um prefeito fazer a diferença no tocante aos problemas econômicos da cidade de União. Boa noite, professor. Boa noite, Oscar. Boa noite ao Sérgio, ao Arthur aqui, a todos aqueles que já estejam ligados a essa transmissão. Eu queria uns 2 minutinhos, antes de entrar na resposta à questão que você colocou, para fazer mais contextualizar esse nosso debate. Nós queremos fazer uma campanha muito participativa, apresentando nossas propostas, tendo a interação das pessoas que complementam, criticam, ajustam essas propostas. Então, esse debate ele tem, por um lado, os temas do programa de governo. Nós vamos tentar estruturar em 13 temas, pode estruturar em menos, pode estruturar em mais, mas nós queremos marcar esse número 13, aí como 13 eixos do programa de governo. Nós vamos também discutir, não nessa live geral, porque essa live geral, como nós estamos fazendo toda terça-feira, em torno dos temas, dos eixos do programa. Mas nós vamos fazer lives específicas com os vários setores sociais, trabalhadores rurais, agentes de saúde e profissionais de saúde, professores, funcionários da educação. Nós vamos tratar no tema educação para a população, mas com os setores sociais, aqueles grupos sociais que estão envolvidos, os empresários, os grupos culturais, cultura para a população, para a sociedade. Mas o que os grupos, os artistas, os produtores culturais têm a dizer também a partir do seu ponto de vista. O terceiro ângulo que nós vamos discutir é por bairros e regiões. Hoje, a União, inclusive a própria Justiça Eleitoral, reconhece 10 bairros que o pessoal já conhece, assim, a gente fazendo o roteiro, né? Ali, São Francisco, Nossa Senhora das Graças, São João, Beira Rio, a Vila Nova Conquista, São Sebastião, São Judas. Aí chega lá no Cruzeiro, alguns colocam ali o bairro dos Cocos, como lá depois de Nossa Senhora das Graças, alguns consideram Areias zona rural, outros já um bairro, e o centro, o grande centrão da cidade. E conversando com o pessoal do sindicato, dos trabalhadores rurais, eles têm 18 agentes sindicais, ou delegacias sindicais, como se chamava antigamente, mas eles sugeriram a gente agrupar em 6 regiões administrativas, 6 regiões que nós vamos chamar, no nosso programa, regiões administrativas do município, que são Novo Nilo, Marajá, que pega ali a localidade da região, São Joaquim, que pega Mocambo, Cocos, Divinópolis, Davi Caldas e o grande entorno de União. E, por fim, esse debate vai ser feito em consonância, em articulação com a campanha dos nossos pré-candidatos a vereador. Eu sei que estão todos convidados, alguns têm dificuldade porque moram na zona rural, embora tenha até o Facebook, é o sinal da internet que não ajuda,
Mas eu quero justamente aqui fazer a saudação aos nossos pré-candidatos, começando pelo Lauro Neri, que é o nosso atual vice-prefeito e será candidato a vereador, o Manuel Cecílio, que é vereador hoje, que é candidato à reeleição, a Ana do Ribeiro, Antônio Gonçalo, Chagas Abílio, Cleidiane, Coló, a Edith, o Edivaldo, o Fernando Silva, que é um cantor conhecido como Astro Rei, o Joel Melo, o Luizinho da Vila, a Nilza, que é uma liderança do Sindicato de Trabalhadores Rurais, a Preta, ou Pretinha, como alguns chamam, o professor Marcos, lá de Davi Caldas, o Ramiro, que é suplente de vereador, e o Paulo, que é um companheiro que ainda está em São Paulo, que está planejando vir dentro de um mês e também vai disputar essa vaga. Então, juntando eixos do programa do governo, os setores sociais, as regiões do interior, os bairros, e a campanha dos pré-candidatos, a gente conversar com a população. Mas agora, voltando à sua pergunta... Os problemas econômicos de União. Sobre os problemas econômicos de União. Eu fiz um gráfico aqui que eu quero mostrar, eu pedi você para colocar o gráfico, que ele mostra, você sabe que desde 2002, o IBGE, com a Fundação CEPRO, faz o cálculo do PIB do Piauí e de todos os municípios, inclusive União. O Produto Interno Bruto do Piauí. Neste quadro que está aí, não vai dar para ler muita coisa, esse da outra fica um pouco mais difícil, mas ele mostra, é o retrato da economia de União feita pelo IBGE. A gente não está dizendo se está bom ou ruim, só no achismo. Eu acho que a gente tem que tomar como referência isso aí. Aqui nós temos, cada colunazinha dessa, nós temos o ano, que vai de 2002 até 2000, eu vou ter 4 anos, até 2017, que é esse vermelhinho embaixo, eu vou ter mais os 3 anos, que são os que ainda não foram calculados, inclusive esse ano, o amarelo e o verde no final já é a projeção nossa para o próximo mandato. Então, você pode ver aí que em 2002, a primeira coluna verde, a mais alta, União era o 7º maior produto interno bruto entre os municípios do Piauí. A gente precisa, para entender, considerar que União é o 8º município mais populoso do Piauí. Então, aí havia uma certa coerência entre a população e o produto interno bruto. Era o 8º em população e o 7º em produto. Depois ele cai para 8, cai depois para 11, mas sobe de novo. Durante muito tempo ele ficou sendo o 8º, depois caiu para o 9º e para o 10º. Aí, até 2012, 2 anos do governo do Gervásio, 4 anos do Gervásio Costa Filho, 4 anos do governo do Gustavo, outro mandato, e os 4 anos do Gervásio, a União estava entre os 10 maiores PIB. Aí, nesse amarelo, esses 4 blocos amarelos, são o período do segundo mandato do Gustavo Medeiros, que o PIB caiu constantemente. Caiu para 13, caiu para 14, subiu de novo para 14 e caiu para 15. E no governo do primeiro ano do Paulo Henrique, que até agora o único que foi calculado, 2017, ele caiu para o 18º. Então, a União está perdendo a sua participação na produção da riqueza do Piauí. O que nós estamos propondo, por isso que nós estamos discutindo isso aqui, é recuperar, são essas 4 colunas que tem aí no final, que tem uma amarela e 4 que são verdes. A situação está tão grave que no primeiro ano nós ainda não vamos chegar numa posição de 14 para frente, eu estou considerando verde. Nós ainda vamos recuperar um pouco
é de 2022 em diante que a gente vai crescendo. Se a gente fizer um bom trabalho, nós podemos chegar em 2010, 2024, melhor dizendo, na 10ª posição. Essa é a proposta de governo que nós queremos fazer nesse lado da economia, é para isso aí. Agora eu vou mostrar outro gráfico que fica mais difícil de entender, de ler, mas dá para entender também. É a renda per capita, o PIB per capita. Eu vou chamar, com a licença do Sérgio, de renda per capita, porque os economistas fazem essa diferença. Se você pegar aquela riqueza e distribuir pelo número da população, aí você vê que a situação de União é mais grave ainda. Porque é o seguinte, tem a União hoje, em 2017, o produto interno de União é 338 milhões de reais. Dividido pelos 44 mil habitantes, dá R$ 7.700 de renda per capita. Tem município que produz 200 milhões só. Mas como ele tem uma população pequena, a renda per capita dele pode ir para 10 mil reais. Porque aí é o produto mesmo menor, mas dividido por menos gente. Aqui a coisa é mais séria, porque a União já foi o 19ª melhor renda per capita. Hoje está na posição 112. Caiu, portanto, 93 posições. É a mesma coisa. Então, esses dois gráficos, depois nós vamos divulgar, as pessoas vão analisar, e o nosso debate hoje é um pouco mostrar a gravidade dessa situação e que um prefeito não pode pensar só em política, e muito menos em política tradicional, como é o caso do ex-prefeito, que quer voltar a administrar a cidade. Ele só pensa em política, ele não pensa em economia. Ele não se interessa por economia. E isso é a mensagem que nós queremos passar. União está precisando de um prefeito que, além dos serviços públicos, além das questões administrativas, se preocupe com a economia. Fazer investimentos, apoiar a agricultura familiar, apoiar todos os produtores, criar emprego, gerar emprego e renda, mas estimulando o empreendedorismo, estimulando o investimento. E a gente ali, a figura, não é nem maldade, não. É a figura que mostra que a União está num buraco. Você viu que foi despencando. Sim. Tanto o produto interno como a renda per capita. E nós queremos sair do buraco. Nós queremos subir. Para isso, eu me acho motivado, eu me acho preparado para ser um político que, além de fazer a administração dos serviços públicos, de considerar as questões administrativas, eu me preocupar com a questão econômica, conversando com agricultores familiares, com empresários, com os microempreendedores individuais, com pequenos, médios empresários, ou o prefeito conversa com os agentes econômicos, ou a União não vai sair dessa crise que ela está. Até o mandato do Zé Barros, nós tivemos no verde. Depois fomos para o amarelo e já estamos no vermelho. Agora nós precisamos retomar para a situação mais confortável, né, verde? Mais riqueza para poder ter mais bem-estar. União mais rica e o seu povo vivendo melhor. É isso que nós queremos. Agora, para já entrar mais aí no debate, que o Sérgio pode dar uma boa contribuição. Sérgio, nós não vamos fazer uma análise aprofundada, isso a gente vai fazer em outros debates, até quando passar essa pandemia, com grupos mais específicos, mas nós queremos apresentar qual é a diretriz mais geral desse nosso programa econômico. União, como o Piauí, ela passou por 3 etapas, 3 ciclos econômicos, como normalmente se chamava. Primeiro, a União nasceu de uma fazenda de gado, então ela vivia da pecuária. Depois, acompanhando o Piauí,
ela entrou no período que se chama o ciclo do extrativismo, ou que era da carnaúba, do babaçu e da carnaúba. Esse ciclo foi o mais importante para a União, porque além de ser uma produtora do babaçu, da carnaúba, era também do tucum, do jaborandi. Nós tínhamos lá em União uma filial da Casa Marque Jacó, que comprava esse produto e pelo Rio Parnaíba, e depois por caminhões, mandava para Parnaíba, para a cidade de Parnaíba. Depois, o Grupo Gervásio Costa abriu, em Novo Nilo, uma fábrica de óleo, de sabão, e aí também o babaçu, além de ser produzido, ele passou a ser industrializado em União. Então, União era um porto, depois União tinha a própria indústria, de forma com uma fase assim. Para você ter uma ideia, nessa época, a União tinha uma agência do Banco do Brasil com 53 funcionários. As minhas duas irmãs são casadas com 2 bancários. Mas nessa época era, como a gente dizia assim, elas não gostavam de dizer isso, era um bom partido. Os bancários do Banco do Brasil, que ganhavam bem naquela época. E o Banco do Brasil, naquela época, você tem uma ideia, eu estou falando aqui da década de 50 até a década de 60. Está no segundo ciclo. Tinha coletoria federal. Não tinha só a coletoria estadual, não. A Ministério da Fazenda tinha uma agência de coleta de impostos lá. Então, o que é que nós, depois, com a crise disso, entrou nesse terceiro ciclo, que é uma dependência cada vez maior de transferências federais. Aí entra Fundo de Participação, Fundeb, hoje, e entra a aposentadoria e o BPC e o Bolsa Família. Você tem uma ideia, 52% do produto interno de União depende disso aí. Agora, tudo isso combinado sempre com a agricultura de subsistência. Sérgio, nós estamos propondo o seguinte, fazer um modelo que nós também, em vez de ser uma integração independente, uma integração dependente na economia estadual e nacional, ser uma integração ativa, em que a gente produza para Teresina, para o Piauí, talvez para o Nordeste, e também que a gente atraia pessoas para gastar e para investir em União. Então, por um lado, nós vamos ter como um eixo aumentar a produção de União para o mercado da capital, o mercado do Estado, e, por outro lado, transformar a União em um polo de atração turística. Turismo de lazer, turismo ecológico, turismo rural. Frente, Antônio José. Vamos permitir um pouquinho aqui a participação do Sérgio. Aí... Eu estou concluindo só, dizendo este modelo, e para isso nós vamos, então, explorar quais são as medidas para implantar este modelo de aumentar a exportação e atrair pessoas para um polo turístico na cidade. Ok. Agora, era essa introdução do modelo mais geral que eu queria fazer, agora vamos explorá-lo. Tá certo. Bora lá, Sérgio. Dê aí as suas primeiras impressões. A ideia central é a importância do poder público em incentivar o desenvolvimento econômico. O papel do Estado no fomento, no incentivo ao crescimento econômico. Então, vamos lá, Sérgio. Boa noite, Oscar. Boa noite, professor Antônio José. Boa noite às pessoas que estão nos ouvindo aí, nos vendo, na realidade, pela rede mundial de computadores. Acho importante esse debate e acho que algumas questões a gente pode, inclusive, fazer uma abordagem mais leve. Inclusive, acho que o formato de bate-papo pode ser mais interessante nesse sentido. Acho que uma coisa é importante: não há nenhum lugar no mundo que se desenvolveu sem uma participação forte, sem uma condução, sem uma coordenação do Estado. Quando a gente fala Estado, infelizmente, a nossa mente, a nossa primeira perspectiva é pensar governo do Estado, né? Normalmente, essa é uma lógica que eu acho, inclusive, um pouco ruim para o papel do Estado na economia. Não é do governo do Estado, necessariamente. O governo federal, principalmente, tem os maiores instrumentos de intervenção
no campo econômico. O governo do Estado também tem o seu papel, mas o poder público municipal, as prefeituras, têm um papel extremamente relevante, principalmente no sentido de buscar junto ao governo federal, de buscar junto ao governo do Estado, as ações e as iniciativas que podem, naquele lugar específico, ser mais importantes. Então, é fundamental que a gente tenha essa identidade. Na medida em que as prefeituras municipais não participam do debate sobre a economia dos municípios tendem a ser levadas, né, ao léu, né, sem um norte, sem uma orientação geral. Então, acho que, nesse sentido, o debate que o professor Antônio José propõe é fundamental. A prefeitura municipal, não só de União, mas de todos os municípios, mas no nosso caso particular aqui de União, tem que participar fortemente desse debate, tem que conversar com os agentes econômicos locais e tem que fazer a ponte entre esses agentes econômicos locais e o poder público no governo do Estado e no governo federal. Nesse sentido, um prefeito que consiga identificar as diversas políticas públicas que podem apoiar o desenvolvimento local, esse prefeito ele tem um papel fundamental no processo de desenvolvimento econômico do município e, sem dúvida nenhuma, com fortes impactos sociais, com fortes impactos na geração de renda, de emprego, inclusive da melhoria da autoestima da população, que, na medida em que participa de um processo mais ativo de desenvolvimento, ela vai, sem dúvida nenhuma, se estimulando e se sentindo mais feliz. Então, acho que essa questão-chave é fundamental. A prefeitura deve, sim, participar do debate e participar ativamente das políticas públicas para o estímulo da economia. Quer fazer algum comentário, professor? Não, eu acho que os pontos aí que você vai... Agora a gente pegar alguns aspectos mais específicos. Então, eu gostaria de perguntar o seguinte. Trabalhando aqui com a hipótese de uma vitória sua, o senhor assume em 2021 a prefeitura, mas o senhor está dizendo aí, mostrando que a União está no buraco. Como começar os investimentos? O senhor tem pretensão, por exemplo, de pedir empréstimo? Qual é a capacidade de endividamento do município? Como é que o senhor pensa essa situação? Hoje, o orçamento de União é 102 milhões de reais. O orçamento aí é de 2020, é o que foi aprovado na prefeitura. Eu não pude comprovar, porque a Câmara não estava funcionando, para eu ter acesso ao texto inteiro do orçamento, da lei orçamentária anual. Eu tenho impressão, aí está o FPM, o Fundeb, o IPTU, todas as receitas, inclusive as emendas previstas, já aprovadas, e talvez aí esteja um empréstimo de 15 milhões que a Câmara Municipal autorizou para a Prefeitura fazer. Tinha que estar no orçamento, né? Depois ele pode até nos ajudar a entender isso aí. Sim. Então, o que nós queremos obviamente, que a União agora vá pelo o problema que nós estamos enfrentando lá nos últimos 10 dias, de um dinheiro que foi apreendido, dinheiro em espécie, numa caminhonete alugada da Prefeitura, para a Secretaria de Educação. A União está entendendo que aquilo que a gente faz, eu espero que nessa eleição essa lição tenha vindo para ficar. É preciso usar com honestidade e com transparência, o povo sabendo, o dinheiro que chega na Prefeitura. Esses 102 milhões, por exemplo. Mas vou usar com honestidade mais dinheiro que se consiga. Então, a minha preocupação é conseguir mais recursos. Seja conversando com os deputados sobre mais emenda, todo mundo que foi votado em União, independente de ser do PT ou não, deve contribuir para a Prefeitura ter mais condição de trabalhar. Nós queremos também, tem vários programas, vários projetos nos ministérios, e no próprio Estado, que a gente precisa preparar os projetos. A gente, sendo eficiente em preparar os projetos, tem direito, tem acesso a mais recursos. Agora, Sérgio, eu estou pensando em duas coisas. Uma primeira é conversar com essas fundações empresariais
essas ONGs, com a possibilidade deles apoiarem projetos. Por exemplo, a Fundação Itaú Unibanco apoia muitos projetos na área de educação, na área de cultura, e assim fundações nacionais. E também começar a conversar através das embaixadas sobre a cooperação internacional e de recursos. Agora, uma das coisas que nós queremos, e você é um especialista nesse assunto, da capacidade de Estado e município ter acesso a empréstimos do Banco Mundial, do BNDES, da Caixa Econômica, é também fazer empréstimo. Evidentemente, eu acho que esses 15 milhões não serão liberados esse ano, e acho até bom que não seja. Normalmente, quando vai chegando a época pré-eleitoral, a Caixa segura isso para não ter mau uso. E depois dessa confusão que houve com relação ao dinheiro, eu acho que é mais sério ainda. Nós esperamos que esse empréstimo continue valendo a autorização. Nós, depois da eleição, se a maioria dos eleitores nos der essa oportunidade de administrar a cidade, nós vamos fazer a revisão do plano de aplicação. Acho que isso é possível, você pode se informar sobre isso. Desse plano de aplicação, desses 15 milhões, mas além daquelas fontes que eu falei, de projetos, de ONGs, de fundações empresariais e de cooperação internacional através das embaixadas e de órgãos multilaterais, da ONU, do PNUD, a gente também usa essa capacidade de ter empréstimo. Até porque empréstimo não é para custeio, empréstimo é para investimento. E uma das grandes maneiras do município impulsionar o crescimento econômico é ele não gastar só com a máquina administrativa, ele gastar também com investimentos que vão potencializar a ação dos agentes econômicos. Comentário aí, Sérgio. Perfeito. A questão das fontes para os investimentos é talvez o maior desafio que as prefeituras enfrentam. Na realidade, é o maior desafio que o poder público enfrenta, tanto em nível federal como em nível estadual, mas as prefeituras principalmente. A gente tem uma situação federativa em que a maior parte dos recursos se concentra no governo federal. Tanto os governos do estado como os governos municipais ficam com uma fatia muito pequena do bolo da arrecadação pública no Brasil. Então, isso faz com que governos estaduais e governos municipais dependam muito do governo federal para fazer investimentos. Governos estaduais e governos municipais vivem basicamente para pagar as suas despesas de custeio do dia a dia, basicamente folha de pagamento e a manutenção dos serviços cotidianos. Então, as prefeituras têm pouco dinheiro para investir. De onde pode sair esse dinheiro? Ele pode sair de recursos extraordinários, como, por exemplo, empréstimos. Infelizmente, os municípios, em regra, têm uma baixa capacidade de investimento, e uma baixa condição de obter empréstimos para aumentar essa capacidade de investimento. Então, como melhorar a capacidade do município de União de obter recursos? Esse talvez seja o maior desafio no início de um mandato, organizar as contas públicas para, de fato, ter condições de pleitear junto aos bancos oficiais ou, inclusive, bancos multilaterais, algum recurso para realizar investimento. A grande questão é ter um bom projeto. Como vai ser aplicado o recurso que vai ser disponibilizado? Se o município apresenta um bom projeto, é meio caminho andado para obter esses recursos. Mas não é muito fácil, é bem complexo. O mapa do caminho nos bancos é um mapa complicado. Um banco que mais trabalha com crédito aos municípios é a Caixa Econômica, basicamente na linha da moradia, né? Alguns recursos para modernização da máquina das prefeituras, mas investimentos no setor privado, ou investimentos que possibilitem outros investimentos privados, estradas, redes de eletrificação, apoio até ao empreendedor, pequeno empreendedor, com capital de giro. Esses investimentos eles estão um pouco fora da alçada da Caixa Econômica, então teriam que se buscar através de outros bancos, o Banco do Brasil,
né, do BNDES. O BNDES é um grande parceiro do poder público na realização de investimentos, e eu creio que o papel do município é muito nesse sentido, é de fazer o seu dever de casa, apresentar bons projetos, mas, fundamentalmente, articular junto com os bancos, às vezes até nem sendo o objeto principal do empréstimo. Eu acho que a Prefeitura de União pode apresentar ao governo do Estado um bom conjunto de projetos para serem executados no âmbito do município de União, e o governo do Estado inclui esse pacote de projetos nos empréstimos que o governo do Estado eventualmente vai obter. Outra possibilidade é a Prefeitura de União, junto com algum agente público ou junto com pequenos empreendedores, por exemplo, da agricultura familiar, com pequenas agroindústrias que já atuam na região, a Prefeitura de União pode levar até um banco público, principalmente o BNDES, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, que tem um papel extremamente relevante nesse processo, e apresentar esses projetos como de interesse do município. Então, o caminho, professor, não é só através do orçamento específico, orçamento da Prefeitura de União, mas também fazendo com que a Prefeitura de União, seja o catalisador, seja o facilitador para que determinados projetos sejam executados ou pelo governo do Estado, beneficiando diretamente o município, ou até por empresas diretamente que têm interesses de investir em União e que, às vezes, têm dificuldades de obter os empréstimos. A Prefeitura pode atuar junto com esses entes, fazendo com que esses recursos cheguem ao município de União sem necessariamente passar pelo orçamento da Prefeitura. É também uma possibilidade. Antônio José, quer fazer algum comentário sobre a fala do Sérgio? Diga, era uma pergunta específica. Eu sei que para o Estado, no governo estadual, existe aquele limite de 2 vezes o orçamento, não é isso? A receita corrente líquida. E essa lei vale para os municípios? Também vale. Até um limite de 200% da receita anual líquida, é isso? Na realidade, isso é definido pela Lei de Responsabilidade Fiscal e é o dobro da receita corrente líquida, ou seja, teríamos que calcular o valor da receita corrente líquida do município de União, que certamente vai ficar abaixo desses 100 milhões, e o limite máximo de endividamento é o dobro desse valor. Digamos que a receita corrente líquida do município de União, depois de descontar certos valores, fique na casa dos 60 milhões de reais. Então, os valores máximos que a Prefeitura poderia pleitear seriam na casa do dobro desse valor, 2 vezes 60. Estou simulando, estou partindo da hipótese que fosse em torno de 60 milhões, seria em torno de 120 milhões de reais. Mas importante, esse é o limite máximo. O Tesouro Nacional, que regula essa relação de endividamento dos entes públicos, dificilmente deixa chegar nesse valor. Então, é mais comum o limite de uma vez a receita corrente líquida. Quando começa a se aproximar desse limite, o Tesouro Nacional começa a regular, começa, digamos, a fechar as e dificultar as possibilidades de empréstimos. Então, essa é a dificuldade. A Prefeitura tem que convencer primeiro ao governo federal, através do Tesouro Nacional, ligado ao Ministério da Economia, que tem um bom projeto e que tem capacidade de gerenciar esse bom projeto. Fazer esse processo de convencimento é um processo normalmente longo, é um processo em que se gasta muito tempo fazendo esse convencimento. Tem que passar por algumas comissões, algumas equipes técnicas do governo federal. Esse projeto, uma vez aprovado, aí sim, ele pode ser formalmente negociado com o banco. Se a gente fizer o dever de casa, tem pelo menos até um limite aí dos 60 milhões. Mas no começo nós temos que revisar e usar bem esses 15 milhões que já estão autorizados. Sem dúvida nenhuma. É melhor valorizar o pássaro que está na mão do que contar com 2 pássaros que estão voando. A gente estava falando aqui de capacidade de investimento da Prefeitura, do Poder Municipal, mas o município pode crescer também fortemente pelo empreendedorismo da cidade, pelas pessoas que fazem a cidade. Eu queria ver aí com você, Antônio José, qual é a proposta para esse pequeno empreendedor, que é aquele cara que efetivamente vai fazer acontecer a economia de União. O que é que você pensa aí nessa área? Eu acho que o Sérgio já apontou aí alguns caminhos que servem
para os empresários médios, maiores, mas serve também para o pequeno empreendedor, seja rural, seja urbano, na área de comércio, serviços. Nós queremos priorizar isso. Evidentemente, os bancos, União hoje tem 4 bancos. Tem o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Banco do Nordeste e o Bradesco. Esses bancos já tinham antes essa agência União, depois fecharam. Foi no governo do Zé Barros, que coincidiu com o segundo mandato, parte do segundo mandato do governo do Lula e do Wellington, e esses bancos começaram a voltar. E cada banco desse tem todos os seus clientes, os gerentes, em geral, têm um dinamismo para dizer quais são as linhas de crédito disponíveis. Como o Sérgio falou, a prefeitura tem que estar, não vai influenciar, não se trata de jogo de influência política, mas é um diálogo, quem pensa em desenvolvimento, e não só em política tradicional, como é o caso do ex-prefeito, mostrou isso em 2 mandatos que ele já foi, o que ele exerceu, administrou a cidade, tem que dialogar, tem que dialogar com o SEBRAE, sobretudo, já entrando mais aí na questão que você levantou, já tem, sobretudo com o Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste, através do Crédito Amigo, através do Crédito Amigo Rural, ele tem projetos de facilidade para os pequenos e médios. O SEBRAE ajuda muito, não no empréstimo, mas em ajudando como você ter acesso a essa linha. Eu sei que o caso do Pronaf, do Seguro Safra, tem um papel mais ativo da administração municipal. A gente vai estar muito atento a isso. Tem que conversar com os vereadores, que são os representantes do povo, independente de partido, todos os vereadores, mas tem que conversar com os gerentes de banco, tem que conversar com o Sistema S, tem que conversar com os empresários dos vários níveis. É assim que se faz uma cidade crescer. Não ficar pensando só em fofoca política, mas pensar grande para o desenvolvimento da cidade. Hoje já tem várias linhas de crédito nos bancos e tem também a venda a crédito nas empresas, nas lojas, no comércio. Já tem muitas lojas em União que já praticam o crédito. E tem também aquele serviço do empréstimo consignado, que algumas pessoas têm em seus escritórios, que ajudam o acesso ao empréstimo do chamado consignado. Mas tem uma experiência interessante em vários municípios do Brasil. Nós temos no Estado a Agência de Fomento, que é para o microcrédito. Nós queremos colocar essa prática, tomar essa iniciativa na União. Alguns chamam Banco Popular, outros chamam Banco do Pequeno Empreendedor. Eu tenho muita simpatia por essa palavra, Banco do Empreendedorismo, ou Banco do Pequeno Empreendedor. Para a gente ter o microcrédito. Ele funciona de várias maneiras. Às vezes, uma pessoa quer às vezes não tem a banca no mercado, tem só o local para colocar a banca. A pessoa precisa de ficar aquém do que o banco empresta. Tá? Ela é tão pequena, às vezes, que não cai que não é o bancário, não é o gerente do Banco da União. São as regras nacionais que os bancos estabelecem. Pode fazer esse banco pequeno empréstimo com condições razoáveis, juros praticamente sem juros, ou juros muito baixos, para poder ter a sua banca para vender. A mesma coisa, assim, a gente vai incentivar o turismo, por exemplo, e vai incentivar a chamada pousada doméstica. Organize um quarto ou 2 na sua casa, que às vezes está sobrando, seus filhos já casaram, mas precisa ser uma suíte, ter um banheiro, ter o ar-condicionado, ter o ventilador. O ventilador você compra na loja, que ele vende a prestação, ou ar-condicionado. Mas, de repente, o serviço da mão de obra, você precisa de uma pequena quantia. O banco é para isso, é para os chamados microcrédito, e vai trabalhar articulado com crédito que já existe no comércio, né? E vai trabalhar articulado com o trabalho que os bancos já fazem. Então, além do diálogo, além do apoio, do que precisar da prefeitura,
para investimento privado que complete o investimento. Isso, às vezes, por isso que é importante, Sérgio, aquilo que a gente falou antes, da capacidade de investimento público. Organizar as contas para sobrar de 100 milhões, sobrar aí pelo menos uns 10 milhões para investimento. Custeio no mínimo. No passado, de 90 milhões, o custeio da máquina municipal, dos serviços municipais. Porque se a gente faz uma estrada para determinado lugar, ou garante a questão de fornecimento d'água, tudo isso é o investimento público direcionado para incentivar, impulsionar o investimento privado. E ter o próprio crédito, esse microcrédito, é uma das bandeiras, é um dos compromissos que a gente está assumindo e vamos levar pessoas de outros municípios que já têm experiência, o Sérgio também conhece um pouco isso. Então, é essa ideia do apoio, da articulação para favorecer empréstimos, que é o investimento produtivo, mas a criação do banco do pequeno empreendedor. Sérgio Miranda. Oscar, eu acho que essa ideia do banco do pequeno empreendedor, ou banco do empreendedor, talvez fosse mais simples até, é uma ideia extremamente importante. O município de União é um município que fica bem próximo à capital teresina. O município de União tem algumas iniciativas já importantes na área do turismo, né? Tem alguns empreendimentos de União que já atraem pessoas de Teresina. União tem uma localização privilegiada, tem uma estrutura, tem uma natureza exuberante, fica às margens do Rio Parnaíba, tem uma diversidade, uma riqueza de ambientes, de paisagens importantes. Então, a atividade turística tem um forte potencial em União. Conhecer esse potencial, mapear as iniciativas que já existem, mapear e definir iniciativas que podem surgir, esse é um trabalho que a Prefeitura Municipal deve fazer. Ninguém vai fazer isso. Se a Prefeitura não fizer, os empreendedores individualmente não conseguem organizar essa estrutura do turismo, por exemplo, que alguns chamam de cluster ou de cadeia do turismo. O governo do Estado não vai fazer isso em União, o governo federal muito menos. Então, a Prefeitura é o único ente que pode, de fato, organizar essa estrutura, organizar esses empreendedores, identificar as necessidades, identificar, inclusive, padronizar determinados equipamentos e buscar apoio junto a entes que possam apoiar. E uma das possibilidades é a estruturação de um banco local voltado para o financiamento de atividades de empreendedorismo, e a Prefeitura pode ser sócia desse banco, ela pode aportar uma parte do capital do banco. O BNDES tem algumas iniciativas em que ele entra com uma parte do capital, se o poder público complementar. Então, a Prefeitura pode buscar parte dos recursos do governo do Estado, parte dos recursos da própria Prefeitura e parte dos recursos, seja do BNDES, seja do Banco do Brasil, seja do próprio Banco do Nordeste, para criar um fundo de desenvolvimento e união para financiar algumas atividades. Agora, quais as atividades que vão ser financiadas? E o padrão de funcionamento dessas atividades deve necessariamente ser definido, ser planejado, ser coordenado pela Prefeitura Municipal. Se a Prefeitura Municipal não assumir essa coordenação, não assumir essa articulação com os empreendedores, com o setor produtivo, a tendência é que esse processo não tenha uma vida longa, né? Então, acredito que essa é, sim, uma excelente ideia do professor Antônio José, no sentido de facilitar, com o pouco recurso que a Prefeitura dispõe, somar com outros recursos e fazer com que os empreendedores do município consigam ter acesso a crédito para potencializar as suas atividades econômicas, gerando mais emprego, gerando mais renda. Eu acho que essa é uma iniciativa bastante importante. Professor Antônio José, ainda nessa área do banco do empreendedor, mais algum comentário ou a gente pode seguir? Pode seguir. Bom, então eu queria tratar agora do tema do momento no mundo. Nós estamos vivendo uma pandemia, mas essa pandemia ela vai passar, e aí nós vamos viver a fase pós-pandemia.
Professor Antônio José Medeiros, que municípios nós vamos ter pós-pandemia? Como fazer investimentos no município depois de uma crise dessa, sanitária, que provoca também crise econômica, que traz desemprego? Que união nós teremos pós-pandemia? E o que fazer? Olha, eu tenho conversado muito sobre isso. Eu ouvi, inclusive, numa live com o Sérgio e o Lima, o deputado Lima, sobre isso, o que essa pandemia está ensinando a gente. Além, eu acho que uma coisa ela ensinou: não pode a sociedade funcionar e garantir a segurança, sobrevivência, não só de saúde, sobrevivência material, sem ter a proteção social chamada, sem ter recurso para aquelas pessoas que ficam numa situação de não sobreviver do seu trabalho porque não estão desempregados, ou no caso que não estão conseguindo, a economia não está conseguindo funcionar normalmente. Então, o papel do Estado. Outra coisa, a questão da solidariedade. Eu acho que a gente precisa, não dá mais para ter uma economia em que cada um só pensa em si, sobretudo os grandes, só pensam em sua empresa, ou nos acionistas, ou no lucro dos acionistas. Isso não sou só eu que estou dizendo, não é a esquerda só que está dizendo, não. Tem alguns grandes empresários do mundo que estão chamando a atenção para essa importância, além da proteção do Estado, essa importância da solidariedade. Mas tem uma coisa também que eu acho que vai começar a ser levada mais a sério. É a questão de que o tempo de grandes cidades de muita concentração passou. Você andar com metrô, com ônibus superlotado, as pessoas morarem a 1 hora e meia do seu trabalho, isso passou. Então, eu acho que vai exigir uma mudança de mentalidade, não acontece de uma hora para outra, mas favorece as cidades de médio porte. E União tem hoje 44 mil habitantes. Se a gente chegasse a uma cidade com desenvolvimento, atração mais de alguns novos habitantes, chegaria a ser uma cidade de 50, 60 mil, a cidade no interior, o município de 50, 60 mil, próximo da capital, nós podemos ser favorecidos com a descentralização da economia, a descentralização da produção. Vai ser melhor implantar uma indústria no município de União do que em Teresina, para as pessoas morarem cada vez mais longe do local de trabalho e ter toda essa questão de um conjunto de não sei quantas mil casas, edifícios de não sei quantos andares. Então, a descentralização, a pandemia nos ensinou. Eu acho que há um clima. Agora não acontece assim por espontânea vontade. Aí é onde entra o papel de aprofundar esse debate, de batalhar. Será que há descentralização de investimentos também do governo federal? E outra coisa, a gente tem que ter um plano estratégico. Eu vou dar um exemplo. Nós estamos fazendo um trabalho em União com o Pereira, com a Secretaria de Agricultura Familiar, com o apoio da professora Beth, do Departamento das Ciências Agrárias da Universidade Federal, a SAP lá é o agrônomo, o Pessoa, de incentivo que nós chamamos a produção comercial da agricultura familiar. Nós já temos conversa com o abatedouro de ovinos e caprinos de Teresina, já recebe 200 cabeças de ovinos e caprinos por semana de uma cooperativa que junta ali uns 8 municípios na região de Paulistano, liderado por Betânia, que é um pequeno município. Eles estão dispostos a receber semanalmente um lote de cabeças de ovino e caprino. Agora tem que ser uma programação planejada. Olha, só dá certo se vocês organizarem os trabalhadores para, um pelo outro, a gente poder ter 50, 100, 150 cabeças de ovino caprino produzidas semanalmente. E é isso que nós temos que fazer, a produção planejada. Mas pode chegar um segundo momento. Se a gente desenvolve bastante
essa produção. Envolve, inclusive, Lagoa Alegre, Miguel Alves, talvez Zé de Freitas. Ele diz que se dispõe a abrir um abatedor de União. Então, você não vai vender só o animal vivo, você já vai ter agregar valor, você já pode fazer abatedor. E assim eu acho que a gente pode levar isso para vários setores. A gente quer incentivar a irrigação de macaxeira. No começo, a gente vai ter que vender para atacadistas lá, Teresina, depois a gente pode nós mesmos nos organizar, fazendo até uma embalagem e vendermos. Então, a ideia é também fazer investimentos, sempre se lembrando do pequeno, mas dialogando com o médio e o grande também, e a gente fazer estrategicamente e conversar com o empresário. Vem abrir a sua empresa aqui em União, o que a prefeitura pode colaborar dentro dessa perspectiva. Então, é partir da produção agropecuária para o beneficiamento e de outras áreas também, defendendo essa ideia da descentralização produtiva. Nós já temos o curso de agropecuária, que agora entrou com zootecnia, para a parte de ovino e caprino, e tem um projeto da SETUR, que é liderado pelo superintendente Zé Barros, de abrir áreas onde hoje é a Unidade Escolar Felipe do Rego, cursos técnicos profissionalizantes de nível médio da área urbana, da área mecânica, da área de serviços. Então, isso tudo, essa qualificação de mão de obra, ajuda a gente a combinar para a atração de investimentos de maior custo. Um comentário sobre essa questão que o professor acabou de colocar é que União a União foi um pouco vítima, professor, também, apesar de não ter sido um grande município do ponto de vista da economia, mas no Estado, União ocupou um papel bastante relevante no passado, mas ela foi vítima de uma concentração. Era uma cidade que dependia de uma única empresa, né? À medida em que essa empresa passa por ciclos de altos e baixos, a cidade também acompanha esse ciclo de altos e baixos. Então, é importantíssimo que qualquer política de estímulo feita pela Prefeitura Municipal de União pense nessa descentralização. Algumas prefeituras, alguns prefeitos investem, às vezes, na atração de uma única grande empresa. A gente tem casos no Piauí, casos, inclusive fora do Piauí, de que a cidade atravessa um grande boom econômico com uma única grande empresa. A gente pode, por exemplo, falar o caso de Sobral. Sobral passou por uma explosão econômica, propriamente dita, com a instalação de uma única grande empresa do setor de calçados. Mas a cidade termina ficando refém daquela empresa. Na medida em que a empresa ameaça sair, ou que a empresa normalmente passa por ciclos de altos e baixos, a cidade também atravessa esses ciclos e sofre junto com a empresa. Na medida em que a prefeitura estimule a descentralização, o investimento em várias atividades, essa concentração, essa dependência excessiva de uma única empresa, ela desaparece. Então, acho importante que a prefeitura tenha, a partir do próximo ano, essa visão de que deve atrair-se investimentos privados, dialogar com a iniciativa privada, escolhendo algumas áreas que são mais promissoras. O senhor já falou do turismo, o senhor já falou da caprino-ovinocultura, a agricultura familiar como um todo tem um forte potencial no município de União, né? Algumas atividades de serviço, de comércio na zona urbana também têm esse potencial. Então, é definir quais são as atividades econômicas que vão ser estimuladas pela prefeitura, buscar parceiros, buscar empresas de médio ou até de grande porte que possam fazer investimentos na cidade para proporcionar que esses investimentos consigam ampliar o número de empregos, ampliar o número de empreendimentos e, fundamentalmente, gerar renda que gere, que circule no município. Eu acho que esse é um desafio que a prefeitura pode e deve assumir a partir do próximo ano. É a situação que Fronteiras está vivendo agora, né, Oscar? Com o fechamento da fábrica de cimento. Fronteiras
e a cidade dependia muito disso. Agora, nesse sentido, você ser uma cidade média, perto da capital, tem suas vantagens e suas desvantagens. Uma desvantagem é que as coisas tendiam a se concentrar na capital. Eu estava falando da questão da pandemia, que a descentralização agora vai funcionar a favor de união. E você lembrou um aspecto muito importante, que é a questão da diversificação da planta produtiva, para a gente não ficar numa dependência. Oscar, você é o comandante, mas nós estamos chegando aí às 20 horas, né? A gente... Mas só mais duas coisinhas, aí eu vou... Só dois temas. Só dois temas, aí eu vou pedir para o senhor ser mais sucinto, o Sérgio também, que a gente fecha toda a nossa pauta de hoje. Então, é o seguinte, como fazer para a União crescer, gerar emprego e distribuir renda, professor Antônio José? Eu acho que a filosofia que nós estamos adotando que é a marca registrada do PT. Você pode fazer qualquer crítica ao PT e ele merece crítica em vários aspectos. Eu mesmo sou um petista e faço críticas ao meu partido. Mas esse ponto de ter a preocupação com os mais pobres, nesses 40 anos de história, o PT nunca perdeu. Então, aí as políticas dos dois mandatos, do Lula, da Dilma, dos mandatos nossos aqui, do Éder, inclusive participei como secretário de Educação nos dois primeiros, a nossa preocupação foi mais clara. Então, tudo isso que nós já falamos, a agricultura familiar, nós vamos ter debates específicos sobre a agricultura familiar, é importante. Essa questão do banco do empreendedor é também voltada para o microcrédito, isso é para o pequeno. Então, nós vamos incentivar o microempreendedor individual, que já tem sido incentivado em vários municípios. Muitos serviços que a prefeitura precisa, ela pode ser feita por microempreendedores individuais, por empresas menores. As licitações que forem de maior porte, se colocar sempre, ou não sei se pode colocar no edital, mas com a empresa, e usar mão de obra local, inclusive uma das responsabilidades da empresa seja o treinamento de mão de obra local para ser utilizada, e esses cursos profissionalizantes, eu sempre falei. Agora, nós tivemos uma live aqui com a vice-governadora Regina sobre inclusão social, que tem a ver com a situação dos mais vulneráveis, dos mais pobres, etc., mas nós precisamos pensar na chamada inclusão produtiva. Quer dizer, a pessoa, isso como a gente pode combinar crescimento com a criação de emprego e com a distribuição de renda. Há várias experiências de inclusão produtiva. Isso tem a ver, inclusive, com um carinho especial com a juventude. Então, a questão da qualificação técnica, que deve ter como um dos eixos o empreendedorismo, como estudo, inclusive, nas escolas técnicas de nível médio, também ajuda a gente. Eu estava fazendo um estudo, em o livro que publicou sobre o centenário da independência, em 23, a União tinha 17 mil cabeças de gado. Hoje tem 10 mil. Quer dizer, a União precisa ser rica de novo, mas garantindo a parte do povo. Esse é o nosso projeto de qualquer crescimento, para quem tem a visão política que nós temos, do Partido dos Trabalhadores, com seus aliados. Eu acho que os aliados que nós vamos ter, que estamos querendo que eles se juntem com a gente, também tem essa sensibilidade da distribuição de renda para a justiça social. Então, são esses os caminhos do pequeno empreendimento, da geração de emprego, os recursos públicos devem sempre essa atenção e preparação, qualificação do trabalho. Sérgio, eu queria ver com você o seguinte, segura bem um pouquinho as observações sobre essa fala do professor, eu vou fazer mais uma pergunta para ele, aí tu faz um comentário único depois, pode ser? Sérgio? Com certeza, então, tudo bem. Então é o seguinte, professor, minha Pode última tocar. pergunta aqui. Minha última pergunta, professor Antônio José.
a questão da sustentabilidade, como trabalhar energias renováveis, reciclagem, esse outro mundo que é preciso União, estados e municípios terem um olhar para ele. Qual vai ser o olhar de União? Eu achei muito boa essa sua pergunta, essa sua lembrança, tá? Porque, além da questão social, da dinamismo, aumentar a riqueza, mais distribuir, no mundo de hoje, quem pensar em crescimento tem que pensar na ecologia, tem que pensar no meio ambiente. Uma coisa que nós vamos depois falar é sobre a política urbana, como cuidar da cidade. Aí é a cidade, entra a questão das ruas, entra a questão da coleta de lixo. Nós queremos implantar a coleta seletiva de lixo, lixo orgânico, lixo seco, para já ir, o lixo seco já vai pronto para reciclagem, provar a reciclagem. Nós queremos também incentivar a energia, sobretudo solar, não só na rede de escolas municipais e de postos, de unidades de saúde municipais que nós temos na zona rural, como também nós vamos discutir depois sobre a agricultura familiar, e uma das coisas é incentivar as irrigações, os campos de irrigação, usar a energia solar para isso. E agora, o grande desafio da ecologia é como nós combinarmos produtividade, um volume de produção, com as práticas ecológicas e orgânicas. Mas, na medida que a gente possa, no plantio da macaxeira, no plantio de milho, no plantio de feijão nessas áreas irrigadas, e cada vez mais introduzindo práticas agroecológicas, nós vamos valorizar também. Os nossos currículos das nossas escolas municipais vão ter a educação ambiental como um dos componentes curriculares. E aqui eu quero aproveitar, assim como no começo eu falei, que a União está precisando, por ter caído naquele buraco nos últimos 8 anos, está precisando de um prefeito que seja um bom gestor, mas que seja um grande incentivador do desenvolvimento, do crescimento econômico. A União está precisando de um prefeito de ideias novas, que pense na questão da ecologia, do meio ambiente, pense na questão da mulher, da participação da mulher. E aí tem um certo candidato aí que diz que a União precisa recuperar o seu passado. Não é isso, nós estamos pensar no futuro. Tem, às vezes, candidato que pode até ser mais jovem do que eu, mas as ideias novas estão aqui dentro. Não posso nem dizer dessa cabecinha branca, dessa cabeçona branca, de cabelo branco. O que vale não é a cor do cabelo, o que vale é a qualidade, a atualidade das ideias que estão dentro. E as ideias não envelhecem se a gente pensa, se a gente raciocina, se a gente se prepara, se a gente se atualiza. Tudo bem. E é por esse meu desejo, que eu quero inovar. União. Por isso que a gente está com um probleminha aqui com relação à internet lá do professor Sérgio. Então, enquanto ele volta... Eu faria, diga, Oscar, você comente as falas dele. Pois é, com essa deixa aí, eu faria a seguinte observação. A juventude não está no cabelo, né? A juventude está na cabeça, está nas ideias. Eu creio que o que o professor está trazendo aí são ideias que, de fato, são ideias novas para o município de União. Acho que essa discussão sobre sustentabilidade é uma discussão importantíssima num município que até pouco tempo atrás não tinha uma marca de uma economia de degradação, né? Então, recuperar a economia, recuperar a autoestima da população de União é um exercício que precisa de uma pessoa que tenha capacidade de articulação, uma pessoa que tenha fundamentalmente a capacidade de difundir ideias novas. O professor voltou aqui. Vamos lá, Antônio José. Não é o Zap, não é o Instagram, não tem um limite de uma hora que ele corta por ele mesmo. Mas com um pequeno problema, vamos em frente. O Sérgio estava comentando aí a questão
da atualidade das suas propostas, professor. Acho que a questão da atualidade das suas propostas transcende a cor dos seus cabelos. Acho que esses cabelos brancos não devem ser considerados, porque fundamentalmente é o que está dentro da sua cabeça. A ideia de inovar na gestão pública municipal, trazendo o município de União para o centro do debate do desenvolvimento econômico, para a integração e a distribuição de renda, o crescimento e a geração de emprego, e, fundamentalmente, para esses novos temas que o mundo propõe. A União tem que se inserir na discussão da realidade do mundo pós-pandemia, e essa discussão da sustentabilidade, do cuidado com o meio ambiente, da educação ambiental, mas também de atividades econômicas que ajudem a preservar o meio ambiente, acho que são questões presentes no seu conjunto de ideias, no seu ideário. Eu acho que não só a União, mas os municípios do Piauí precisam de prefeitos que pensem assim. Eu queria agradecer aqui a participação do Sérgio, lembrar aqui aos internautas que terça-feira da semana que vem tem uma live do professor Antônio José Medeiros com o deputado Lima, com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de União sobre desenvolvimento rural. E queria passar a palavra para o professor fazer suas considerações finais e encerrar nossa live de hoje. É com você, professor. Eu quero agradecer a você, Oscar, que é um excelente jornalista, tem nos ajudado como companheiro, ao Arthur, que é o nosso técnico aqui da Informado, ao Sérgio. Eu sou suspeito para falar do Sérgio. O Sérgio trabalhou comigo quando era um jovem estudante, recém-formado, lá no CEPAC, naquele Centro de Assessoria Popular, com o Merlong também, a Amália, o Manu, que é filho do José Totti, irmão do Laura e de União, o Paulo de Tassi, que já faleceram esses últimos dois. Eram assim, como a diferença de idade não era tão grande, era ao mesmo tempo meus irmãos e meus filhos. O Sérgio é uma das cabeças privilegiadas. Quero agradecer aí. Olha, e você que tem muita experiência de planejamento e conseguir financiamento, um homem que negocia com o Banco Mundial, o Getúlio vai nos ajudar. Você vai nos ajudar aí a fazer essa boa administração em união. E eu quero, então, agradecer Como diz a juventude... Como é? Como diz a juventude hoje, professor, estamos juntos. Como diz a juventude hoje, estamos juntos. Certo. Então, eu quero agradecer a todos aqueles que participaram dessa live. Nós vamos continuar esses debates. E esses debates vão acontecer em grupos menores, seja através de meios assim, de informática, ou seja, depois de passar a pandemia, do corpo a corpo, que é o que nós queremos fazer. Reunião em cada região, reunião em cada bairro, reunião com setores específicos. E eu quero dizer para todos que quero servir a minha cidade. E outro dia me veio uma ideia na cabeça. Eu quero que o povo tenha uma estrofezinha do poema de Campos, que diz o seguinte: eu quisera ser claro, tal modo, que ao dizer rosa, todos soubessem o que havia de pensar. Mas quisera ser claro de tal modo que ao dizer já, todos soubessem o que havia de fazer. Então eu quero ser claro. Eu só quero duas coisas: uma união melhor e o seu povo também. Muito bem. Muito bem, encerrando com poesia. Boa noite, professor. Obrigado, Oscar. Boa noite, Sérgio. Obrigado, Oscar. Obrigado, professor. Boa noite para vocês. Boa noite para todo mundo.